Continuando aí com relação à propagação do calor, né? Nós temos que, no caso, a dinâmica de uma vela, né? Como é que uma vela fica acesa, né? E enquanto ela não se acaba por si, né? Ela não se apaga, né? Na realidade, ela não se apaga porque ela é alimentada com oxigênio. A gente sabe que para que haja a reação química, o fogo aí, um dos componentes, né, é o oxigênio, né? Então, o oxigênio ele acaba atuando aí na convecção. Então, ele faz parte, né, ele é consumido na chama, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui uma vela acesa, certo? E o que acontece? Aqui está tendo a reação química, essa reação química consome oxigênio, tanto que se você eliminar o oxigênio aqui, você elimina a chama, correto? Então, esse oxigênio que está próximo dela é absorvido no processo químico, é liberado o gás que sobe, e o que acontece? O oxigênio que está do lado vem e continua alimentando esse processo, tá? Continua alimentando esse processo, e aí a gente fala aí que é essas linhas de convecção que permite aí a perenidade de uma chama, né? A eternidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Enquanto tiver o material e tiver oxigênio, ela vai queimando, certo? Então tá aí, ó. Na chama de uma vela, acontece uma reação de combustão entre os vapores de parafina e o oxigênio do ar. O produto dessa reação química, muito aquecido, sobe por ser menos denso que o ar, né? As setas amarelas aqui, dando lugar à chegada de mais ar, que é as setas azuis aqui, com mais oxigênio, que continua realimentando a chama até a extinção da vela. Certo, gente? Né? Então, lembrando que se não tivesse o oxigênio aí, o que aconteceria? Essa vela não estaria acesa, tá? Você não consegue fogo sem oxigênio. Então, é a convecção forçada. O que é a convecção forçada, né? Convecção forçada, por exemplo, se nós pegarmos um ventilador, né, ligarmos o ventilador, ele vai criar uma onda de vento aí, né? Essa onda de vento vai fazer movimentar o ar, né? Vai tirar o ar de um canto, o outro ar vem, assume o lugar. Você está tendo aí o que nós chamamos de convecção forçada, tá? Então o ventilador é um elemento que usamos para convecção forçada. Tranquilo até aí? Os serviços de meteorologia costumam divulgar as temperaturas e acrescentar esse fator de sensação térmica, né? O que é isso na realidade? A temperatura está a um certo valor, mas devido ao vento, né? O vento, o que acontece? Quando a gente está num local onde não há vento, o ar próximo da nossa pele tem uma determinada temperatura, tá? Então isso nos protege também com relação ao frio. Ocorre que se houver o vento retira também esse ar, desprotegendo a camada da pele, e aí a gente tem uma sensação de frio maior. Por isso que no exemplo aqui ele fala, né, que a temperatura prevista é de 15 graus Celsius, né? Temperatura prevista 15 graus Celsius. E há uma sensação térmica, né, de 12 graus Celsius. Isso ocorre devido ao efeito dos ventos. Tranquilo? E última forma de propagação de calor, né, é aí a nossa radiação ou irradiação, tá? O que acontece aí, né? Nós temos aí a transmissão, né, a propagação do calor em forma de ondas eletromagnéticas, né? Essa radiação ou irradiação, ela ocorre no vácuo e ocorre também em meios materiais, tá?
no vácuo, é a única que ocorre no vácuo, tá? Ela também não transporta massa, não transporta matéria, tá? Ela só transmite aí, no caso, a energia, né? Só se propaga aí a questão da energia, certo? Veja bem, uma coisa que a gente precisa entender bem, né? Todo corpo formado, né? Ele possui moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos, né? Por elétrons, por prótons, então eles têm o que? A chamada carga elétrica. E essa carga elétrica, toda vez que a molécula vibra, essa carga elétrica acaba emitindo ondas eletromagnéticas. Então, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a emissão também de ondas eletromagnéticas, ou seja, a radiação desse corpo. Não é só a luz, né? Não é só a luz. O corpo também, ele também radia ou irradia ondas eletromagnéticas. Beleza? Então olha o exemplo aqui, ó. Uma fogueira e uma pessoa com as mãos do lado. O que vai acontecer? Por radiação, essa pessoa vai sentir, né, a energia liberada aqui pela fogueira. A mesma coisa acontece com relação ao Sol, né? A radiação vem pelo espaço, né? A luz solar vem pelo espaço e aquece o nosso planeta, né? Aquece o nosso planeta. Certo? Quando estamos expostos à luz solar, acontece o mesmo que essa radiação aqui, ó. Mesma coisa. O que muda aí é o quê? A fonte de calor, né? Nós temos aqui uma fogueira, né? E quando a gente fala da luz solar, a gente fala do sol, né? Tranquilo, gente? Nós vamos falar um pouco mais agora sobre o efeito estufa. Tá? O efeito estufa é o efeito, né, é uma condição que mantém o calor em torno do nosso planeta. Né? Ele é importante para a nossa vida, é muito importante. Na realidade, se não houvesse nada de efeito estufa, muito provavelmente não haveria vida no nosso planeta. Certo? Então, ele é importante. Agora, ele não pode ultrapassar determinados limites, que é o que vem acontecendo, né, é o que vem chamando a atenção dos estudiosos aí, das pessoas que estão preocupadas com o clima em nosso planeta. Né? O aumento, esse efeito estufa acaba aumentando a temperatura média do planeta, que pode provocar a morte de determinados animais, determinados vegetais, determinados organismos, né? Esse aumento da temperatura provoca também o degelo nas calotas polares. Então há uma série de desdobramentos com relação a isso que a gente vai ver daqui a pouco. Só relembrando então, né? Processo de propagação de calor, condução, convecção e irradiação ou radiação. Condução ocorre nos sólidos. Não há transporte de matéria, tá? Não há transporte de matéria. As moléculas permanecem nos seus lugares, a agitação delas é que provoca o choque entre elas e que vai transmitindo aí esse calor de molécula a molécula, certo? Convecção térmica ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Essa forma de propagação de calor, né, por condução térmica, linhas de condução, vento, né, e essa sim transporta uma massa, transporta a matéria. E por último, a irradiação ou radiação, que é a propagação, né, dessa energia, a propagação do calor por meio de ondas eletromagnéticas. Não há transporte de matéria também. É a única forma que se propaga no vácuo, mas também se propaga em alguns materiais. Tranquilo até aí? Estou falando um pouquinho mais do efeito estufa. Se a gente for comparar, né,
que ocorre numa estufa normal, né, na agricultura, né, que a gente trabalha, né. Nós temos aqui um galpão, vamos dizer assim, nesse caso aqui um galpão de vidro, né. Então o que acontece? O raio solar vem, incide, passa pelo vidro, quando aqui aquece e começa a radiar ondas, principalmente ondas infravermelho, né? Ondas eletromagnéticas, que uma boa parte delas ficam presas aqui dentro. Então a temperatura interna aqui é mantida num nível maior do que fora. É só a gente imaginar quando a gente está dentro de um carro parado, né, num dia de sol com os vidros fechados, né? Quanto tempo a gente consegue ficar ali dentro? É a mesma coisa que acontece, é o efeito estufa, né? Dá para a gente comparar com isso aí, tá? Então eu vou colocar aqui, primeira definição aqui, né? Galpão de vidro exposto ao sol receberá a radiação solar quase na sua plenitude. Porém, ao aquecer internamente, emitirá radiação eletromagnética de dentro para fora, né? Sobretudo na faixa do infravermelho, que será refletida nas placas de vidro, impedindo o resfriamento por irradiação nessa faixa, tá? Nessa faixa de infravermelho. Tranquilo? Então veja bem. Então, qual seria o efeito aí na questão do clima do planeta, né? O efeito estufa e o clima planetário. O que a gente tem aqui? Então, comparando os dois, ó, aqui nós temos a estufa e o processo que vai acontecer aqui é muito parecido, tá? Muito parecido, tá? Só que aqui o que acontece? Quem faz o efeito estufa aparecer é a concentração de gases na troposfera aqui, ó, uma parte da nossa atmosfera. Então o que acontece? Radiação solar aquece o planeta aquecido emite ondas, né? Parte delas passam, vão para o espaço e parte delas voltam, ficando retida e mantendo o planeta aquecido. Então, volto a falar que esse efeito estufa ele é fundamental para a vida nossa. Porém, na medida que aumenta a concentração de gases, né, esse efeito estufa ele acaba tendo uma potencialização, né? Então, o nosso planeta começa a sofrer um aquecimento, que eles chamam aí de aquecimento global, tá? E aí nós vamos ter os efeitos considerados efeitos negativos, que o planeta ele absorve, né, a radiação solar, né? Através dessa radiação solar, né, o planeta é aquecido e emite radiação para o espaço, certo? Então o que acontece? Nós vamos ter o chamado equilíbrio dinâmico, quando a taxa de emissão, né, da radiação que o planeta emite, né, ele se iguala à taxa de absorção. Então quando nós temos essa igualdade, então o que recebe é igual ao que manda para fora, o que acontece? Nós vamos ter sempre uma faixa, né, do efeito estufa mantida em equilíbrio, vamos dizer assim, tá? O CO2 presente na atmosfera ele faz um papel semelhante ao do vidro na estufa, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa desse efeito estufa para a sobrevivência, tá? Para se ter uma ideia, se não houvesse o efeito estufa, a média da temperatura na Terra seria de menos 14 graus Celsius, né? Impossível a sobrevivência de muitos organismos nessa temperatura, né? Com o efeito estufa, em controle, a gente teria o quê? Uma média de 14 graus Celsius aproximadamente, tá? Então, aumentou a concentração do CO2, aumenta a temperatura. Nesse caso, como é que a gente pode dizer? É imprescindível que a gente consiga manter esse controle para manter viável a vida de todo organismo no planeta Terra, tá? Então, quais são as coisas, né, quais são os problemas que podem acontecer com relação ao efeito estufa, né? Se a gente não conseguir manter isso no controle, né?
nós vamos ter aí elevação das temperaturas dos oceanos, derretimento das calotas polares. Esse é um dos problemas, né? A gente tem também possíveis inundação de áreas costeiras e cidades litorâneas em função da elevação do nível dos oceanos por causa do derretimento dessas calotas, tá? Isso pode acontecer também. Outro efeito negativo seria o aumento da insolação e radiação solar em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio, né? Camada de ozônio, que é uma camada importante para dar uma filtrada nos raios ultravioleta, né? Temos também aqui a intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões e tornados, né? Secas. Teríamos aí também chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão, né? A gente teria também aí, né, a extinção de espécies em razão das condições ambientais adversas para a maioria delas, né? Ficaria difícil a sobrevivência aí. Teríamos aí também quedas, né, e dificuldades na produção da agricultura, pecuária e silvicultura. Tudo isso teria seus efeitos potencializados e é lógico que o planeta sofreria muito com isso. Tá? O que é que a gente poderia fazer, o que é que a gente pode fazer, né, e muita gente já está fazendo, né, para a gente diminuir esses efeitos negativos. Né? A gente pode estar pensando, e é lógico que tem que ter ação, né, na questão do reflorestamento. Né? A gente precisa reflorestar. Há áreas aí imensas aí que foram devastadas, a gente precisa voltar a manter a vegetação nesses locais. Temos que pensar nas fontes renováveis de energia, tá? Temos que pensar em fontes renováveis e que não poluam, certo? Temos que diminuir a emissão de poluentes, principalmente pelas indústrias, né? Elas têm que diminuir a emissão de poluentes, né? A gente tem que, se não diminuir bastante, eliminar, né? O ideal seria eliminar, seria abandonar, aí no caso, a utilização dos combustíveis fósseis, né? Esses aí são muito poluentes, né? Colaboram demais com a questão do efeito estufa. Preservação da vegetação, né? Além de reflorestar, a gente tem que preservar o que existe, né? Por isso que se fala muito em preservação da Amazônia, preservação das terras lá, porque isso é importante para o planeta, tá? E a diminuição da produção de lixo, tá? A gente tem que focar bastante na questão da reciclagem, da reutilização. Então, quanto mais a gente focar nesses pontos, a gente vai conseguir diminuir os efeitos negativos e, quem sabe, retroceder e voltar a uma situação de equilíbrio, né, da nossa natureza melhor.